Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando, né? Em mais esse dia, numa sexta-feira muito abençoada, esfriou, o frio chegou, então mais um tempo, mais uma novidade, né, para esses dias que temos vivido. Mas, independente do tema, do clima, independente do momento em si, algo que é sempre atual e que sempre precisamos preservar é pela palavra do Senhor, buscando essa palavra, nos alimentando dela a cada dia. E o bom é que a palavra do Senhor muitas vezes nos traz à memória muitas situações. E é o que nós vemos hoje em Salmo 66. Salmo 66, o salmista que não fica muito claro qual é o salmista que está escrevendo. A maioria acredita que não é Davi nesse salmo, que esse salmo não é um salmo de Davi. Mas esse salmo começa a declarar mais uma vez, né, pegando um pouco do 65, entrando no 66, dessa adoração, desse motivo de gratidão a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Então começa a dizer: aclame a Deus os povos de toda a terra, cantem louvores ao seu nome glorioso, ao seu glorioso nome, louve-no gloriosamente. Então o Salmo começa realmente nos trazendo essa ideia de glorificar ao Senhor, de honrar ao Senhor, de louvar ao Senhor, clamando, chamando, conclamando todas as nações a fazer isso. E aí no versículo 6 ele mostra por quê. Por que glorificar, por que honrar, por que adorar, que ele diz: ele atravessou o mar, ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Falando de quando Israel estava no deserto, de como a proteção de Deus. Por isso que é sempre bom trazer essa ideia do povo de Deus, de Israel no deserto, porque nós vemos o como Deus foi com aquele povo. E esse mesmo Deus é conosco hoje, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e a palavra diz que ele continuará sendo eternamente. Então é importante nós trazermos essa memória, trazermos aquilo que Deus fez, como Deus nos protegeu, como Deus nos abençoou. Nós estamos aí, em nome do Senhor Jesus, já saindo desse período pandêmico, né? Deixando a pandemia já para trás, né? Com tudo que está acontecendo, com todas as mudanças. Mas o período de pandemia foi um tempo muito difícil, um tempo muito complicado. E às vezes é importante trazer na memória que mesmo assim o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, mesmo que de repente possa alguns de nós ter perdido ente querido, pessoas que amamos muito, mas mesmo assim o Senhor continuou no controle e continuam a cada dia. E aí o versículo 10, né, continua nessa questão dizendo: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Né? Então esse refino, para que a prata possa ter mais valor, que ela possa brilhar mais, que ela possa realmente ser importante. É como quando a gente pega o ouro, principalmente a aliança, que a gente limpa e ela fica brilhando. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Às vezes a prova, a questão não é simplesmente uma questão de Deus nos humilhar, uma questão de castigo, mas às vezes Deus está nos polindo, nos refinando para que possamos brilhar a cada dia mais. E ele vai dizer, para a gente encerrar esse tempo, que salmo muito gostoso de meditar, que ele vai dizer no versículo 12, olha: deixaste, presta atenção nesse versículo 12, deixaste que os inimigos cavalgaste sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas olha o que diz esse finalzinho: mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Entende? O processo do Senhor, o agir do Senhor, o mover do Senhor. O Senhor tem propósito em tudo nas nossas vidas. Propósito que nós o conheçamos, propósito que nós o adoremos, propósito que nós entendamos o querer e a vontade dele. No versículo 18 diz: se eu acalentaste o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, tem todo o propósito de Deus, todo o agir de Deus, e em todo esse agir, em todo esse mover, que muitas vezes vem um refino de Deus sobre a minha vida, vem um processo onde, como o próprio Salmo diz, os inimigos cavalgam sobre nós. Mesmo nesse momento nós temos que tomar muito cuidado para não acalentar, para não guardar, para não permitir que o pecado domine o nosso coração, porque nós sabemos muito bem que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que é sempre importante o pedido de perdão, o confessar, para que o nosso coração possa estar limpo diante do Senhor. Não porque nós limpamos, não porque nós temos condições de limpar, mas quando pedimos perdão a Ele, Ele vem e nos purifica. Então que possamos pensar nesses salmos e aclamar ao Senhor nesse dia, nos preparar para um final de semana onde nós possamos cantar louvores ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Beijo no coração, fiquem todos com Deus, uma excelente sexta-feira em nome de Jesus.